Vou passar a palavra aqui para o palestrante da noite, o doutor Paulo de Tarso. Boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui em Caruaru para conversar com vocês sobre esse tema que eu digo hoje em dia muito instigante no controle de constitucionalidade na nossa realidade nacional. Pierre me pediu que fizesse, como eu estou abrindo a noite de hoje, uma razoável síntese sobre esse movimento luta pela justiça, esse movimento do qual todos nós aqui participamos. E eu sintetizaria isso para vocês dizendo que esse movimento nasceu de um ideal de alguns colegas da magistratura. Os membros fundadores, em regra, eram juízes, mas o movimento não se resume a juízes. É um grupo fechado, é verdade, mas que aceita a participação de colaboradores. Existe um site na internet que veicula as ideias do grupo. Esse grupo formado por juízes, representantes do Ministério Público, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. E lá nós temos divulgado algumas peças dos nossos trabalhos no dia a dia forense. Temos divulgado também algumas peças de alguns artigos que nós escrevemos. E eu resumiria o ideal desse grupo no ideal de romper com um sistema que a gente vinha até então vendo e concebendo, do sujeito que chega a um cargo público e muitas vezes esquece alguns princípios ideais que devem nortear essa pessoa que assume um cargo público. Esquece que está exercendo uma função pública, esquece que é um servidor público, está ali a servir a comunidade, esquece que nossa sociedade é formada de classes, é preciso entender que nesse conflito de classe nós temos muitas formatações que foram construídas para preservar o status quo de uma sociedade assim, e tudo isso a gente não pode esquecer quando atinge o mínimo que seja de uma condição de poder. Por conta disso, nós nos reunimos mais até virtualmente do que pessoalmente nesse grupo. Trabalhamos muito com troca de e-mails, etc., mas gostamos de divulgar as ideias que nos levou a criar esse movimento através de círculo de debate assim. Então, resumidamente, isso é o grupo Luta pela Justiça. E se vocês estiverem mais interessados em conhecer o conteúdo desse grupo, vocês podem acessar a nossa página na internet. O mais simples é vocês colocarem lá no Google Luta pela Justiça. Porque, por questão de economia mesmo, o nosso site é assim, www.luta.pelajustica. Aí não porque não, trocando o C pelo N, porque é mais barato, .br. E por conta desse não, as pessoas confundem muito. O site realmente, quanto ao endereço, é um pouco complicado. Então, colocando lá no Google Luta pela Justiça, vocês vão ter a nossa página lá e vão poder ver as nossas peças. Às vezes o estudante está na graduação, quer ver algum tipo de sentença e tudo mais, alguma ideia principalmente nova, assim, que a gente tenta enfatizar mais isso quando vai lançar a peça lá. Não estão todas as peças, mas as que a gente considera ideais, as melhores. E isso é interessante para fazer essa interação com a comunidade acadêmica. Bom, o tema que eu vou tratar aqui hoje, como eu dizia no começo, é um tanto quanto... A gente vai começar aqui para controlar o tempo, vou começar agora, Pierre. É um tanto quanto, digamos, excitante, porque trata da democratização do Poder Judiciário, de um certo modo. O amicus curiae, esse amigo da Corte, que a gente tem visto tanto aí nos informativos do Supremo a sair aí à torta e à direita, é uma intervenção que existe no processo judicial, que se distingue de outros tipos de intervenções, mas que não deixa de ser um terceiro que vem ao processo, não coadjuvar, como em alguns casos, como nós temos na assistência processual, não exterminar, retirar uma outra pessoa da relação processual, como nós temos, por exemplo, na nomeação à autoria,
mas sim o amicus curiae vem auxiliar a melhor hermenêutica que se possa dar a uma determinada questão jurídica. Se nós formos procurar na doutrina, nós podemos, por exemplo, com Edgar Silveira, dizer que é uma assistência qualificada por um requisito de admissibilidade específico. Na verdade, nós vamos tocar aqui que requisito de admissibilidade é esse para que a pessoa venha intervir como amicus curiae. Gustavo Binebodian vai dizer que é uma intervenção especial, diferente de outras que a gente já conhece, e seria inadequado classificar como uma mera assistência processual. Cássio Scarpinella tem um livro só sobre amicus curiae, que ele, naquela velha situação no direito que a gente não consegue definir uma coisa, ele diz que é sui generis, ele diz que é um terceiro enigmático, porque é um tanto quanto diferente de outros terceiros que se manifestam no processo. É um terceiro bem diferente, com algumas qualidades próprias do que a gente já vinha vendo de intervenção no processo. Mas ele se distingue, por exemplo, do perito, porque o amicus curiae não é um perito, porque ele não vem fomentar prova no processo, como eu já disse, ele vem, por outro lado, trazer uma melhor hermenêutica, uma melhor interpretação daquela norma, objetivamente falando, que está posta ali ao Poder Judiciário. Ele se distingue, por exemplo, também da função de custos legis, porque ele não vem obrigatoriamente para o processo como o custos legis vem, como, por exemplo, o Ministério Público faz nas ações de direito indisponível. Ele facultativamente, ele passa pelo processo, ele não é obrigado a ter intervenção do amicus curiae. Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, não vai gerar qualquer nulidade, qualquer defeito que poderia gerar pela falta de intervenção do fiscal da lei. Ele, mais do que fiscal ali da decisão judicial, como o custos legis faz, ele está mais preocupado com a boa hermenêutica daquela interpretação jurídica de determinada norma que está sendo colocada no processo. Então, nós temos aí uma figura bem diferente desse amigo da corte, como se tem apelidado, até trazendo do direito norte-americano, porque é friend mesmo, de amigo, que se chama o amicus curiae lá. Então, esse amigo da corte, ele vem, na sua evolução histórica, a gente identifica bem direitinho o que é que ele vem fazer no processo. Porque se nós pegarmos, por exemplo, o Instituto lá no direito romano, o conciliarus romano era o que mais parecia com o amicus curiae. Era aquele que vinha trazer para o juiz, para o intérprete, para o hermeneuta, vinha trazer para o juiz, para o hermeneuta, as condições melhores de se interpretar determinada norma, tanto trazendo normas que às vezes não eram do conhecimento do julgador, quanto trazendo casos que não eram do conhecimento do julgador, precedentes. Mas não se pode categorizar definitivamente como conciliar o romano, porque lá ele tinha que ser convocado pelo juiz, e o amicus curiae, como nós vamos ver aqui no decorrer da nossa conversa, ele pode se candidatar e vir ao processo sem convocação. No conciliar era necessária essa convocação do magistrado para que ele se manifestasse. Uma manifestação neutra, uma manifestação de trazer normas, de trazer casos, mas isso de forma neutra, sem manifestar qualquer opinião sobre a melhor interpretação daquela norma. Por isso que a gente não pode adaptar bem a essa categoria. No direito penal inglês, principalmente, o amicus curiae tem uma configuração melhor, porque lá no direito penal inglês ele surge mais parecido com essa concepção moderna que nós vamos ter aqui a possibilidade de formular.